tempo ele é precioso. Boa noite mais uma vez. Pastor, só falou boa noite 2, 3 vezes. É porque os vídeos são tudo o quê? Cortado. Quando ele vai para a rede social, é como eu estivesse iniciando a reunião. Por isso que eu falo boa noite, eu dou o tema e dou a data de hoje. A data de hoje é dia 6 de outubro. O tema é: não importa o quanto você tem, se não souber usar, nunca será o suficiente. Muitas pessoas, elas não têm falta de ganho, pessoal. O problema é saber administrar o seu ganho. Se você for botar na ponta do lápis o que você gasta com besteira durante o mês, você vai ver que é muito mais do que um salário mínimo. Eu conheço pessoas que ela gasta tanto dinheiro que ela não consegue muitas das vezes honrar os seus compromissos. Por quê? Porque gasta desnecessariamente. Eu tinha esse problema no início, quando eu era mais novo. O dinheiro entrava, mas não sabia o quê? Administrar o dinheiro. Não significa que você é um pão duro, um Nonô Correia. Significa que você tem que entender que amanhã vai vir uma necessidade. Você lembra da história de José? José, ele era o quê? Um presidiário. Ele era um homem que estava marcado pela traição. Mas José, pelo Espírito de Deus, foi colocado como administrador de uma nação. Você é um José hoje. Você é um administrador de uma nação. Você sabia que cada um de nós representa uma nação? Quem sabia disso? Às vezes você pensa que a nação é Israel, é China. Não, cada um de nós representa um povo. A Jerusa tem o povo dela, o Felipe tem o povo dele, a esposa dele tem o povo dela, o Inácio ainda não tem um povo, a Aline tem um povo, o João tem um povo, a pastora Rose tem um povo e o Jonathan tem um povo. Amém? Amém. Tô brincando, o Inácio tem um povo. Que povo é esse? É a sua descendência. Então nós precisamos ter esse equilíbrio sobre as nossas finanças. Porque às vezes daqui a pouco você está pensando que o devorador, o fulano de tal está atuando na vida da pessoa. Não está não, é a ignorância que tem atrapalhado as pessoas de prosperar. Ela não consegue fazer um cronograma para poder guardar um dinheiro. Eu falei esses dias e vou falar de novo. Esses dias eu estava querendo comer um hambúrguer, mas eu tinha comida dentro de casa. Eu me segurei, eu me contorci, ajuntei um pouquinho dali, um pouquinho daqui, fizemos uma refeição muito boa e guardamos o dinheiro. E o dinheiro foi investido em outras coisas. É que nem essa lâmpada de emergência. Se eu não tivesse investido no pouquinho que tinha, saísse gastando com bobeira. Nós que estamos aqui no altar, nós temos que ter muita sabedoria para poder fazer a obra de Deus. E o que nós praticamos é o que nós vamos ensinar a vocês. Eu não tenho que ficar saindo gastando dinheiro desnecessariamente. Você vê rico gastando dinheiro desnecessariamente? Quem gasta dinheiro que nem doido é quem? É pobre. É pobre. Ele gasta 3 mil reais ganhando um salário mínimo. 1.400 reais, não é isso? E marrom quebradinho. Um dia você vai ter 1.500. Quando o Lula ajustar os valores. Então nós temos que ter muito cuidado, pessoal. Porque isso vai servir
até mesmo para você salvar a sua vida daqui uns dias. Porque estamos falando aqui de vida financeira, mas nós temos que cair a ficha que vai vir dias difíceis, vai vir dias dificultosos, vai vir dias que nós vamos entrar em uma falência muito grande mundial, falta de alimento, falta de luz solar, luz elétrica. Então nós precisamos estar pronto para essas coisas. Nós não viemos aqui somente pregar que você tem que prosperar, que Deus é contigo, que você vai ser grande, que você vai prosperar e assim por diante. Mas você tem que ter uma estratégia com a sua vida financeira. Você tem que aproveitar os momentos cruciais para fazer investimento. Na vida, se você não souber fazer investimento, você se perde. Um dinheiro que você hoje gasta com uma besteira, você pode gastar em uma ferramenta que vai te lucrar êxito lá na frente. Você vê, se nós não tivéssemos esses aparelhos celulares, eu estaria transmitindo a reunião para o povo? Não estaria. Seria uma reunião neutra, offline. Você vê quantas coisas boas Jesus ele ensinou na sua época. Quantas coisas boas Jesus ele pregou na sua época. Não tem tudo aqui. Eu estava vendo agora um documentário que tem muito mais informações que não pôde ser revelado na palavra, colocado na palavra, porque senão seria muito pesado para o povo. Imagine você lendo uma Bíblia dessa largura. A Bíblia, Jesus, calma aí, meus filhos vão me ajudar para abrir a Bíblia. Vai, segura um de um lado, outro de outro, e os folhos, porque muita informação. O segredo não está em você ter muita informação, o segredo está em você praticar. E o que Deus quer que a gente hoje pratica, que quanto não importa quanto você tem, se não souber usar, não vai ser o suficiente. Não vai ser o suficiente. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Vocês estão bem? Todo mundo calado, assustado? Calor, né? Diz assim, ó. A Bíblia nos ensina que não é a quantidade de coisas que temos que importa, mas assim como as usamos. Você vê Jesus, ele era um homem o quê? Muito simples. O foco do nosso Senhor Jesus Cristo era o quê? Cuidar do povo, cuidar da necessidade do povo. Você vê que Jesus nunca dispensava um povo com fome. Jesus fazia os discípulos o quê? Dar de comer. Jesus fazia os discípulos libertar. Se você não sabe, os discípulos libertavam o povo. Os discípulos batizavam o povo. Os discípulos faziam o trabalho ministerial. A Bíblia não relata 100%. Mas os discípulos não ficavam que nem uma marionete seguindo o Senhor Jesus, não. Eles trabalhavam, meu amigo. E mesmo após o trabalho ministerial, os discípulos ainda tinham o quê? O seu ensino privado. O seu ensino privado entre ele, entre Jesus e eles. Amém? Amém. Aí diz assim, ó.
lá em Mateus 25, 29. Achou? Amém. Diz assim, ó. Mateus 25, 29 diz assim, ó. Porque a todos que têm, mais lhe será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Como é que é isso, pastor? É quando você não sabe administrar. Você já ouviu falar sobre dízimo? Quem já ouviu falar? O dízimo, ele é uma proteção para as nossas vidas. O dízimo, ele é de ordem espiritual. Às vezes as pessoas pensam que o dízimo é de ordem normal, natural. O dízimo é uma lei que o nosso Deus criou para abençoar a obra dele e para que o seu povo tivesse a janela dos céus o quê? Aberta. O que é a janela dos céus aberta? É oportunidades. É oportunidades que Deus abre. Como que Deus abre oportunidade, pastor Ivanildo? É quando você fecha um contrato bom. É quando você é indicado por uma pessoa a fazer um trabalho. Você vê, eu estava dando testemunho aqui ontem, se eu não me engano, sobre a mendiga que virou o quê? Empresária. Como é que começou? Começou ela ir na igreja, sentando no banco da igreja e colocando o quê? E colocando a sua oferta, a sua moedinha. E nisso ela foi o quê? Aumentando a fé dela através do dar. E nisso ela foi desenvolvendo ao ponto de ela passar a ser fiel a Deus, porque o pastor pregou sobre o dízimo. Ela queria saber o que era o dízimo, e ali ela praticou. E nisso ela pegou uma faxina, pegou outra faxina, daqui a pouco veio tantas faxinas que ela teve que contratar pessoas. Uma mendiga. Deixou de ser mendiga para ser uma empresária. Não pensa você que você vai vir à igreja, as portas vão fazer assim, ó. Não, pessoal, nem assim não. Se tu é preguiçoso, pode ter certeza que Deus não vai nem se importar em abrir a porta para você. Às vezes você tem um talento extraordinário. É uma cabeleireira top. Aonde põe a mão faz milagre no cabelo, nos cabelos endurecidos das mulheradas. Mas é preguiçosa. Faz quando quer. Se vê que a despensa está cheia, não se importa. Se vê que tem dinheiro na carteira, não faz. Não estou podendo. Nós não podemos perder as oportunidades, porque a Bíblia diz que até o que você não tem, lhe será tirado. É tirado de você e dado para o outro. Se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, você ignorar ela, aquilo que era seu vai para o que está do lado. É assim que funciona. Eu estava vendo um vídeo hoje, a pessoa, quando ela começa a falar mal da outra pessoa, o que acontece? A bênção que era para aquela pessoa que está falando mal, vai para aquela que está sendo defamada. Que bacana, né? Falem mal de mim mesmo, pelo amor de Deus, porque vai vir tudo para mim. Eu sempre falei isso aqui, né, Rose? E eu vi um videozinho hoje falando assim, eu falei, poxa, que bacana. Que fale, continue, não fale bem não, porque falar bem não vem nada, é só quando fala mal, não vem nada quando fala bem. E é verdade, pessoal,
Porque a gente entra no mundo espiritual, as bênçãos, antes de chegar para você materialmente, ela começa onde? No mundo espiritual. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, Deus ele está visitando pessoas, está convencendo pessoas para abençoar a sua vida financeira. Amém. Dinheiros que está preso, ele está convencendo as pessoas a lhe pagar. Amém, amém. Contrato que você está esperando, que se dá o nome, como é o nome daquilo que você bota lá o currículo, está sendo lido e você vai ser chamado. Mas tudo isso, para acontecer, não adianta você ser preguiçoso, não. Você tem que trabalhar. Como, pastor? Estou esperando, mas estou trabalhando em oração. Estou esperando, mas estou trabalhando, assistindo, participando das reuniões da segunda-feira. Estou trabalhando, mas estou crente em Deus que Ele vai fazer um milagre. Estou esperando, estou jejuando. Não paro, acreditando, confessando. Hoje Deus vai me responder. Hoje Deus vai me responder. Nisso você passa 100 anos acreditando e Deus ele te responde. Não foi o que aconteceu com Noé? Às vezes você pensa que a resposta vai vir no estalo de dedo. Ah, eu fui para a igreja hoje, o milagre vai acontecer. Nem assim não, pessoal. Isso daqui não é uma mágica, não. Deus não trabalha com mágica. Só quem trabalha com mágica é o camarada que bota aquela touquinha antigamente, que já até sumiu. Aqui nós trabalhamos com certeza. Você tem que ter certeza do que você quer na vida. Para que Deus ele possa te prosperar, você tem que aprender a dar. Se tu é miserável, se tu é pão duro, só pensa em você, egoísta, não devolve uma oferta para a obra de Deus, conhece as necessidades da obra de Deus, não apoia, pode ter certeza que Deus não abençoa, pessoal. O maior prazer de Deus é abençoar aquele que é generoso. Entendeu? Ah, pastor, eu não tenho recurso financeiro para apoiar a obra, mas tem recurso de inteligência. Acabei agora de pedir agora o Felipe o quê? Ajuda para montar o som, que ele entende disso. Então quer dizer, se eu não tenho recurso financeiro, eu tenho alguma coisa para oferecer a Deus. Deus nunca vai te trazer em uma reunião que você não possa oferecer nada para Ele. Ah, mas Deus é interesseiro, pastor? Não, é dano que se recebe. Se eu não dou nada, você pode ficar esperando que é mais fácil cair dinheiro do céu, que tu não vai receber nada. Tem que aprender, pessoal. Tem que aprender a ser generoso. Tem que aprender a abrir o seu bom tesouro para a obra de Deus. Deus não abre para vocês o bom tesouro dele? Quando a pastora ora, quando a pastora dá uma direção, ó, vai em tal lugar que vai ter uma bênção para você. Mentira ou verdade? Você vai lá, tá lá a resposta. Ó, vai lá, que nem uma pessoa que a pastora Rose falou, ela foi sacar um dinheiro que tinha direito, chegou lá, a pessoa da caixa falou, sabe o que para ela? Pode ir que não tem nada para você mais não. Na hora ela entrou em contato com a pastora Rose falou assim, ó, dá uma volta e retorna e vai para outra caixa. Assim ela fez, pessoal. Olha, naquele dia parece que a menina sacou 3 mil reais e resolveu as necessidades. Veio rindo que nem pinto no lixo e resolveu os problemas dela. Tudo é o poder da palavra e da crença. Amém? Amém. Aí diz assim, ó. Tô terminando já. Diz assim, ó. Este versículo destaca a importância de usar os recursos que temos de forma sábia e produtiva. Amém? Amém. Às vezes você não investe em uma oportunidade quando você vai à igreja, mas você às vezes investe em coisas que não vai te trazer recurso nenhum, pessoal. Amém?
Aí diz assim, ó. Administração dos recursos. Lucas 12, 42. Pode tirar o Tiago de responsável de segunda-feira, tá? Eu fico responsável de segunda-feira da reunião. Que é ao vivo, a gente abençoa ao vivo. Amém? Lê, por favor. Para lhes dar sustento no devido tempo. Amém? Amém. O Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, que o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para lhe dar o sustento no devido tempo? Você precisa ser o quê? Fiel. Deus, Ele me deu autoridade para abençoar a sua vida. Diz assim, ó. O Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa? Vocês são os servos da casa. Amém. Deus, Ele me deu autoridade para abençoar a sua vida. A minha autoridade, ela não consiste em autoridade de homem. A minha autoridade, ela consiste em autoridade espiritual. Amém? Amém. Nós temos o poder de Deus para mover o mundo espiritual em teu favor. A palavra de Deus diz assim, ó: crer no Senhor teu Deus e estará seguro. Crê nos teus profetas e prosperareis. Essa semana Deus, Ele vai abençoar a sua vida financeira. Amém. Essa semana Deus vai trazer recursos financeiros para você. Você precisa entender que o mundo espiritual, ele se move mediante o que você crê. Se você não crê, você perde tempo. Se você não crê, você perde tempo em ter conhecimento das palavras santas de Deus. Amém? Amém. Aí diz assim, ó: Deus nos pede que sejamos bons administradores dos recursos que Ele nos deu. Amém? Amém. Usando para benefício de todos. Você não pode ser uma pessoa egoísta, tá vendo? Você vê quando Jesus, ele fez a multiplicação do peixe e do pão. Aonde que Jesus arrumou peixe e pão, pessoal? Não estava com os discípulos. Estava com uma pessoa que ninguém sabia quem era. Era um jovem que estava com os seus pãezinhos e seus peixinhos. Será que o discípulo tomou dele? A Bíblia não diz, né? Será que o discípulo ameaçou o garoto e tomou? Não, ele mesmo doou. Ele mesmo doou para alimentar aquela multidão. A Bíblia diz que ele doou 5 pães, é isso? E 2 peixinhos. E voltou para ele o quê? 12 cestos cheios.
Olha só, olha a matemática de Deus. Hoje você apoia a causa, hoje você apoia o altar, amanhã Deus ele vai apoiar você de uma maneira miraculosa. Mas tem gente tão egoísta, sabia? Ela busca, Deus vai lá, o pastor ora, o pastor clama, o pastor faz jejum, a pastora ora, o milagre acontece. Nunca mais você vê a pessoa. E se ela é abençoada, o que acontece? Se ela é abençoada, ela fica, ó, quietinha. Ela fica o quê? Quietinha. Como que nada aconteceu. Como que nada aconteceu. E ali ela vai comendo pelas beiradas. Você sabia que tem pessoas que você não descobrir, porque o pastor ele que maneja a economia da igreja, o dízimo e a oferta e os votos. A pessoa fica colocando dízimo pingadinho, pessoal. Ela recebe um valor mensal, aí ela bota R$2, bota R$3, para o pastor não saber o quanto ela o quê? Ganha. É verdade, pessoal. E quando, muitas das vezes, o Inácio que me abriu os olhos sobre isso. Ela vem aqui, ó, escaneia o QR Code e agenda pro dia seguinte a oferta. E chega em casa, ela vai lá e cancela o quê? O agendamento, e a oferta nunca chega, pessoal. A oferta nunca chega. Olha só o ponto que as pessoas chegaram. E quando ela não pega o dízimo, ela manda um pedaço para ali, um pedaço para lá, um pedaço para lá, porque ela quer estar bem em tudo quanto é o quê? Lugar. Ela não honra o altar que chora por ela, que geme por ela. É complicado, pessoal. Ser pastor nos tempos de hoje, estar como pastor não é fácil, não. É por isso que os pastores estão abrindo a igreja uma vez na semana e está indo virar concreto por aí pelas obras. Porque está insuportável. O pastor já não quer nem mais abrir igreja, ele faz online. A reunião agora é online. Ele senta na sala dele e prega para o povo. Está tendo muito mais ajuda do que fazer a reunião física. Olha só o ponto que nós chegamos. A malícia, a maldade na cabeça das pessoas. É complicado, meu amigo. Como que Deus ele vai te honrar se você tem 2 ou 3 ou 4 personalidades? Não pode. Deus não vai abençoar. Deus não pode se compactuar com pessoa safada. Deus não pode se compactuar com pessoas pilantras que enganam. Como é que a pessoa vai escanear o QR Code na hora da oferta e o pastor está esperando a oferta do João e a oferta não chega? Está esperando a oferta do Mateus. Mas como é que o pastor sabe que ele deu uma oferta? Porque ele levantou e escaneou. Ele escaneou o QR Code. É verdade, pessoal. Não é aqui na historinha, não. A pessoa ainda tem aqui, quando vem aqui no púlpito aqui, escaneia o QR Code, tem um do lado direito e outro do lado esquerdo. Já para facilitar a vida. Então, pessoal, é engraçado, mas é sério. A vida dessas pessoas está entrando em um colapso e elas não sabem. Amém? Amém. Aí diz assim, ó. Deus nos pede que sejamos bons administradores dos recursos que Ele nos deu, usando-os para benefício de todos.
a gente trabalha em um bem comum para todos. Nós não trabalhamos em um bem comum só para nós. Se você tem dois, que te custa dividir com o irmão? Também tem que ter muito cuidado, né? Porque tem muita gente safada que dá uma de pobrezinho, mas, né? Tem gente que tá aí fora aí dando uma de pobrezinho aí, mas quando você vai na casa dela é um palácio cheio de ouro. Vive nenhuma riqueza. Bota a roupa de mendigo de manhã e à noite vive como rei num paraíso. Pessoal, você não vê nas redes sociais, não? O cara sai daquele carretão grandão e dá uma de aleijado ali. É a verdade. Para enganar as pessoas. Pedindo dinheiro aí nos semáforos aí. Não é mole não, meu amigo. Não é mole não. Eu consigo achar esses safados brincando. Eu tenho um detector desse tipo de gente. Eu tenho um detector. Eu consigo sentir o cheiro, porque exala um cheiro diferente, um cheiro de pessoas interesseiras, pessoas que manipulam as circunstâncias. Pastor, sendo assim é melhor que não dê, né? Porque tá roubando. Melhor que não dê. Mas Deus falou. Tá pensando que tá roubando o seu, mas não tá roubando. Não. Tá roubando de Deus. Tá roubando a Deus. Entendeu? A Bíblia diz assim, ó. Deus falou assim para Ananias através de Pedro. Ananias, não era teu o dinheiro? Aí, por que você prometeu que daria para a obra de Deus? E depois você segurou parte do valor. Você sabe o que aconteceu com Ananias e Safira? Morreu, meu amigo. Então nós temos que ter muito cuidado, pessoal. Amém? Amém. Vou ler o último versículo para poder fazer uma oração pela sua vida financeira. Timóteo 6, 9. Timóteo 6, 9. A palavra agita assim mesmo, pessoal. A pessoa fica agitada, levanta toda hora. É assim mesmo. A palavra quando bate, né, Felipe? É uma agitação danada. É um tal de vai beber água. Felipe tá quietinho. Não, eu tô só conversando com ele. Né, José Felipe? Ah, José é esse daqui. Timóteo 6. É o primeiro. Pode ler. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína. Não esqueceram a realidade da vida. Elas abandonam a família, elas abandonam filho, elas abandonam as coisas que não era para abandonar por causa do dinheiro. Você vê nesse nosso país alguns políticos que se corromperam e hoje vivem preso por causa de quê? Do dinheiro, pessoal. Você tem que desejar a prosperidade, mas de maneira equilibrada. Amém? Quanto mais você querer correr atrás da riqueza, a riqueza foge de você. Para os que buscam a Deus, você não precisa correr atrás de nada. Porque a Bíblia diz que é a bênção que vai correr atrás de você. É o milagre que vai correr atrás de você. Você só precisa se manter para essas coisas acontecerem. Amém? Amém.
Vou ler a explicação para a gente orar. A abundância pode ser um desafio para muitos, levando-os a confiar mais nos recursos materiais do que em Deus. Você lembra de um rei chamado, se eu não me engano, Asa? Ele confiou nos homens, mas não confiou em Deus. Você precisa confiar em Deus. Você tem que colocar a sua vida financeira, profissional, econômica na mão de Deus. Mas fazendo o quê? Trabalhando. Você tem que trabalhar. Você tem que inovar. Você tem que ter novas ideias. Você tem que pedir novas direções para Deus. Para que o Deus do céu, ele possa abençoar você. Você vê, se José não tivesse tido aquela direção de Deus, o Egito hoje estaria o quê? Sumido da terra. Não somente o Egito, mas toda a humanidade. Porque só tinha comida onde? No Egito. E através de um único homem, cheio do Espírito Santo, aquela humanidade foi alimentada. Deus quer usar você para alimentar as pessoas. Amém. Em que sentido, pastor? Tanto espiritualmente como materialmente. Porque você tem este poder dado por Deus. Você tem essa direção dada por Deus. Amém? Até que o Espírito Santo falou o que ele queria falar através de nós.